Olá, 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 boa noite, galera, boa noite, meu povo, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para fazer o nosso bate-papo sobre ferramentas para um consultor tributário. Ferramentas para um consultor tributário. E a gente vai fazer um papo aqui com a nossa colega Renata Ferrari. Renata Ferrari deve estar chegando aí. Olha ela aí! Fala, Renata! Tudo bom? Tudo beleza? Você está me ouvindo bem? A internet está meio doida, né? Tem umas transmissões que eu tenho feito aí, tem uns dias que a transmissão não vai, fica pipocando, pipocando, porque deve ter tanta gente usando a internet Pois é. que a internet não está dando conta. A Fernanda Pinhorati falou que está normal, eu perguntei da minha conexão como é que estava. E aí, Renata, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá aí essa quarentena? Tá difícil, tá difícil. Eu já faz tempo que eu não dou aula, viu? Tô até já esquecendo como dar aula. Vou ter que fazer um treino de aquecimento depois para. Tem um professor muito bom, ele se chama Antônio Sérgio, que ele tem umas lives boas sobre isso. Ah, tá. Então, Como dar aulas. nós estamos buscando aí outras alternativas, né? Estamos em busca de professores, consultores e palestrantes. Procura-se. Verdade. Como achar esses profissionais tão raros, né? É, não é Tem fácil, não. Não é bastante, mas fácil, não. não bons, né? Pois é, pois é. Ô, Rê, deixa Diga. eu perguntar para você, para minha audiência que talvez não te conheça, vou pedir para você se apresentar um pouquinho, dizer o que é que você faz, onde você Hum. trabalha hoje, qual é a sua atividade atual. Então tá bom. Boa noite, eu sou Renata Ferrari. Hoje eu tenho minha empresa de consultoria, né, tributária, R Ferrari Consultoria. A gente está atendendo algumas empresas em loco, né, faz alguns outros trabalhos à parte de consultoria. Sangue de consultor é forte, então tem trabalho pra caramba. Tem bastante trabalho, né? Tem. Hoje eu tô trabalhando bastante na Soluta. Passo lá boa parte do meu tempo, tem alguns colegas que devem estar entrando por aí, e a gente tá nessa luta. Então, a gente não pode deixar só um lado, a gente tem que atender um cliente, atende outro, e a É gente, isso, em né? paralelo, a gente faz nossas lives, que agora a quarentena pede live, né? A vida de consultor ela é muito movimentada, né, Rê? A gente não tem assim uma rotina. Uma das coisas que eu gosto nesse trabalho de ser consultor é esse fato de não ter rotina, né? Uns dias você está numa empresa, outros dias você está noutra, outros dias você viaja, outros dias você fica sem ter o que fazer, aí você vai borrando outras coisas. É Então é verdade. esse movimento constante, né? A gente não tem rotina, né? Vida de consultor não tem muita rotina normalmente, não, né? E o que é mais gostoso, a gente aprende um pouquinho de cada assunto. Você não fica especializado só em supermercado, só em comércio de roupa. Não, você sabe de tudo um pouquinho, né? É, Lógico que estava escrevendo um texto sobre isso esses dias. A gente não vai conseguir tratar todos os tributos, porque é uma infinidade, né? Então, o aham, consultor ele tem que ser especializado, ele tem que ver o que, que ele tem mais afinidade. Eu tenho mais afinidade com o ICMS e IPI, é minha praia, né? Onde a gente até se conheceu lá atrás. isso. Os outros a gente vai aprendendo, porque vai vindo um PIS, vai vindo uma COFINS, vai vindo um imposto de renda, uma retenção, mas sempre Aham. tem aquele que você gosta mais e que você mais domina, né? Exato, exato. Anderson Souza tá mandando um olá para nós aí. Anderson, boa noite. Olá. Anderson Souza, a Edna entrou também. Aline, Érica, tem uma galera bacana aí. Boa. Só para o pessoal entender e para o pessoal saber, né? Eu e a Renata, nós nos conhecemos em consultoria, né, Renata? Lá em 2002, na IOB. Eu entrei para trabalhar na IOB em 2002 e algumas poucas semanas depois a Renata entrou
E nós trabalhávamos na consultoria do ICMS e do IPI, né? São Paulo, Rio de Exatamente. Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, né? Coisa louca, Eu né? fiquei só com ICMS, depois eu fui para Pernambuco, Paraíba, Alagoas, outros Isso. estados, né? É. E nem tinha tanta internet como hoje, né? Aquele tempo a Não, gente lia os cadernos da IOB ainda, né? Caderninho estava verde, começando, né? isso, textos legais azul, imposto de renda vermelho, trabalhista laranja. Chegava de manhã para trabalhar, em cima da mesa de cada consultor tinha lá o caderninho da semana para a gente ler, né? Hoje o Verdade. pessoal nem usa mais impresso, né? Hoje é tudo online, né? É. Mas eu gosto de um papel, vou confessar que eu gosto de um papel, viu? Você sabe Minha que memória é visual, eu preciso é, imprimir, eu preciso escrever. isso, é uma das coisas que eu tento passar para os meus alunos, é isso, né? Principalmente quando a gente tem a necessidade de estudar, a necessidade de entender profundamente, eu me habituo mais com o papel também. Então, por exemplo, eu dou aula de SPED fiscal, eu tenho guia prático impresso, eu tenho layout impresso. Por quê? Porque eu faço anotação, porque eu estudo, porque eu carrego, porque eu vou lá procurar, tal. E As os coisas que nossos eu tenho. mapas de É, operações? É tudo é. desenhado, senão a gente não consegue traduzir. Contribuinte A mandou para o B, que mandou para o C, que um está em São Paulo, outro está no outro estado, e tem esse T, não tem esse T. Exatamente. Então, eu sou do papel também. E eu sempre incentivo meus alunos a ler, se Uhum. possível, em papel, anotar e escrever também, não perder o hábito de escrever, né? Porque É. os meios de comunicação moderno, eles vão fazendo também com que a gente vá ficando com um pouco de preguiça, né, de escrever. A gente vai perdendo Até perde como é a que prática de escreve escrever. a mão. É, é isso aí. E aí a gente se conheceu na IOB em 2002, trabalhamos alguns anos lá na consultoria da IOB, e alguns anos mais para frente eu saí da IOB, a Renata também saiu da IOB, e nós fomos nos encontrar numa outra empresa de consultoria, na Bonagura, né? Bonagura, é verdade. Famosa Bonagura. 2005. Legal, é que Verdade. foi lá que eu conheci a Fernanda Penhorati. E você depois conheceu ela depois disso, né? Eu depois, só na Sistax, a hora que eu fui para a Sistax, e aí eu conheci a Fernanda. Legal, legal, bacana. Bom, Renata, nossa ideia hoje, nosso papo aqui, é trazer informações para quem tem interesse em se tornar consultor, né? Eu tô com um programa aí de formação de consultores, professores e palestrantes. Então, Uhum. desde a semana passada, eu tenho trazido profissionais, consultores, professores e palestrantes para conversar com eles sobre como é que é a vida deles, como é que é o dia a dia deles, que dicas, que orientações eles podem trazer para quem tem interesse de ingressar nessa carreira, de se tornar consultor, de se tornar professor ou de se tornar palestrante. Com E como certeza. você falou, né, o universo tributário é muito grande. Então a É. gente precisa focar em alguns assuntos e depois, quando você fica bom naquele assunto, aí você vai para outro. Depois, às vezes, a Exatamente. necessidade do trabalho faz com que você tenha que expandir. Mas não É. adianta a gente pensar em ser consultor e começar querendo falar de tudo, começar Não. entendendo de tudo. A gente tem que focar em algumas coisas. Então, o meu foco hoje é SPED fiscal. E dentro do SPED fiscal, bloco H, o inventário, e bloco K, controle da produção e do estoque. E uma É. boa parte do meu trabalho acaba sendo nisso, né? Eu dou aula de SPED, eu faço palestra de bloco K, de bloco H para cliente de escritório de contabilidade e eu presto consultorias também de SPED fiscal para escritório de contabilidade. Olha quem entrou aí, Renata. Ângela Santos. A Opa! Ângela Eu vi Santos, Ângela. a Ângela Santos, que eu conheço aqui de São Paulo, aqui não, né? Aí de São Paulo, mas que fazia É. muito tempo que eu não via a Ângela. Eu fui fazer uma Eu não, eu palestra vi lá em faz Natal. pouco tempo. Pois é, eu fui fazer uma Grande palestra amiga. lá em Natal e encontrei a Ângela lá no aeroporto de Natal, você acha? Caramba! Tive que andar tantos mil quilômetros para encontrar a Para Ângela encontrar. passeando lá em Natal de férias com o filho. Muito, muito Você legal. Fiquei muito feliz trabalhando. mesmo.
Então, o meu foco hoje é formar Uhum. pessoas para esse tipo de assunto, SPED fiscal para escritório de contabilidade. E aí, por que que eu chamei você? Você, além da experiência de consultoria que você tem, desde 2002, como eu, né? Já faz tempo que a gente está nessa jornada aí, né? Quase 20 Sim. anos. Ai, que É, feio, né? faz um tempão, Não né? fala A isso, gente era, não. a gente era novinho, Não né, faz Fê? a conta, deixa 2002 como se fosse ontem. Isso, outro dia, 2002. Outro dia, isso. E aí, a ideia foi, além de você ter a experiência de consultoria, além de você ter a experiência de consultoria, você hoje também tem a experiência de ferramentas e outros apoios para um consultor. Isso que eu achei legal, Exatamente. né? Porque a Vanessa Miranda, a Vanessa também, Outra dona. A Vanessa colocando quase 20. Que é isso, Vanessa? Quase 20? Não diga isso não, Vanessa. Dois, dois. Vanessa é gente fina também, a Vanessa, né? E aí, é importante que o consultor, que ele tenha muita experiência naquele assunto que ele vai tratar. Então, no caso do SPED, precisa conhecer o SPED. E aí, como o SPED fala de ICMS e IPI, precisa conhecer a legislação de ICMS e IPI, principalmente ICMS, mas é importante que ele tenha o subsídio de ferramentas e de outras informações que podem apoiá-lo no trabalho, que podem facilitar o trabalho, ou que podem agilizar o trabalho, ou que podem dar mais segurança para o trabalho de consultor. E aí E foi o por isso trabalho que eu de quis. consultor, né, Serginho? Ele não é aquele Ah, consultor só preventivo, aquele só de processo, aquele consultor só de um determinado ramo. O consultor, hoje, ele é de sistema, ele aprende a mexer com sistema, principalmente por causa do SPED. Ele é um aham, consultor que ele atende um telefone e dá uma consulta online. Ele é um consultor que por chat ele tira uma dúvida. Ele faz uma palestra. Ele é um profissional completo, né? é, Eu é, acabei, depois da IOB, que era consultoria por telefone, onde a gente trabalhou junto, eu acabei focando para sistema. E aí dei sorte de entrar o projeto SPED e a gente conseguir desenvolver nessa área. Mas eu gosto muito de sim, sistema, né? Então, quer dizer que o consultor, ele não é nada, uma profissão muito focada, muito fechada. Não, ele é super ampla. Você tem vários segmentos para você poder trabalhar, né? é. E aí E a, você, como um profissional, você precisa das ferramentas. Então, um consultor ajudando o outro, né? É, isso é bacana, isso é bacana. E é bem isso que você falou, né? A ideia é que o consultor, dependendo da vontade, do gosto e do esforço do consultor, para ele se transformar em professor, já é mais do que meio caminho andado. Com certeza. E o professor, para se transformar em palestrante, também já está ali, outro meio É, caminho andado. Por isso da é. minha ideia de criar esse tipo de formação, porque está muito próximo. Desde que a pessoa goste, né? Às vezes a pessoa não gosta, às vezes a pessoa é tímida, às vezes ela não tem esse interesse. Mas tem muita gente que tem esse interesse. Como eu dou aula, como eu faço palestra, como eu faço consultoria, muita gente me aborda com esse interesse. Ah, professor, como é que faz? Ah, eu queria tanto dar aula. Ah, um dia se eu conseguisse, se eu pudesse. E eu digo, você tem potencial, você tem conhecimento. É só questão de organizar a informação que você tem e preparar E e fazer outra, isso. a comunicação mesmo, que a gente fala, eu não sei dar aula, eu não gosto, eu não consigo. Um dos pontos que a gente tem como dica para o consultor é exatamente a comunicação, né? Uhum. Ele tem que aprender a se comunicar, ele tem que saber expor as suas ideias, vender o seu ponto de vista, argumentar. E isso vai ser ou numa plateia, ou numa sala de aula, ou para o seu chefe, ou para um cliente, né? É, Então, a comunicação é importante para todos os segmentos que ele queira atuar. é. Nós que somos da área tributária, né, a comunicação ela é fundamental, né? Um dia desses eu estava dando aula lá na pós-graduação da FECAP, né?
E estava dando Uhum. essa matéria SPED. E aí pedi para os alunos fazerem um exercício, uma avaliação de um determinado registro lá do inventário, do bloco H, e que eles me mandassem no grupo que nós criamos, a interpretação deles daquele registro, mandassem um vídeo daquilo. Nossa Senhora! O povo Meu ficou num Deus, desespero. O povo eu ficou num desespero. Como acredito. assim gravar vídeo, professor? É, gravar vídeo. É. Não, 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 porque eu não sei, porque eu tenho vergonha, porque eu não consigo. Porque... Eu falei, gente, é simples. Eu sei que é difícil, porque quando eu comecei também, a gente começa tímido, A começa e tal. primeira aula a gente não consegue, a gente não esquece nunca. O primeiro Vixe, dá vídeo um também não. suador danado, né? Nossa, Eu quantas falei, barras de chocolate para dar um treinamento de dia? isso. Quase morri. Mas aí a gente vai aprendendo, vai Vai, acostumando, né? então. E agora sim, o que eu estava pedindo é uma opinião de 30 segundos, você sozinho no seu celular, você olhando para você mesmo, né? Mas mesmo assim foi difícil. Foi É, difícil, muita gente resistiu, tal, mas a mas maioria é um acabou excelente fazendo. exercício, viu? E foi legal que depois, no final do módulo, alguns alunos vieram me agradecer por eu É, ter forçado eles a enfrentarem aquela dificuldade e que era uma coisa que agora eles conseguiam fazer. Então, comunicação no nosso ramo não tem jeito, né? Não dá para é. fugir da comunicação. Mesmo que você não seja professor, mesmo que você não seja palestrante, se você é funcionário, se você é Sim. sócio de uma empresa, comunicação é importante. Você precisa comunicar suas ideias. Então, a nossa primeira dica, né, foi a comunicação, né? Foi a comunicação. Ah, de comunicação eu ia falar isso, que realmente a gente precisa enfrentar o medo, a vergonha, o receio e criar argumentos. Lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai conversar, né? Do jeito que a Aham. gente vai expor nossas ideias. Para isso, a gente precisa de um outro ponto muito importante, que é estudar. Você precisa saber sobre o que você está dizendo, o que você vai Legal. explicar e quais os argumentos que você vai conseguir, né? Falar. Então é isso, a gente não pode só sair comunicando, falar, falar, falar. O que é que você está falando, né? A qualidade é muito importante. Para um bom consultor, a gente precisa estudar muito. Então, eu, por exemplo, Muito. especialista em ICMS, não adianta você estudar ICMS de um estado, você precisa estudar o ICMS de todos os estados, né? Hum. Tem muitas particularidades. Aí você fala assim, não, mas tem um convênio, um protocolo, que ele fala das regras gerais, e aí você aplica. Perfeito. Aí você vai num estado e fala assim, olha, isso daqui você vai aplicar, mas o procedimento não é esse, porque cada estado pode ter o seu procedimento, né? Exatamente. Então a gente precisa estudar muito para você não ter uma comunicação errada. Você vai falar para o seu chefe uma coisa baseado numa regra geral, sendo que os estados, por exemplo, têm particularidades diferentes, É. né, do que a gente quer falar. E Pode. quando a gente pensa na comunicação, o consultor, um ponto importante também, Renata, é a necessidade de comunicação com o cliente. Porque às vezes Sim. você está prestando consultoria numa empresa ou você está prestando consultoria para uma pessoa, você usar uma linguagem e tentar traduzir de acordo com o que aquela pessoa consiga entender. Porque Sim, a linguagem, extremamente importante. é, Porque se você está nós, aí falando que o diferimento e a substituição tributária é de uma forma ou de outra, ele vai falar: o que, que você está falando? O que, que é esse é, diferimento? Tem que começar a exatamente, exatamente. traduzir. Olha, esse aqui vai pagar pelo outro, né? Não adianta falar substituto, substituído, não vão É, entender nada. Então, tem que comunicar de uma linguagem que ele vai entender. Você tem que saber quem é que está recebendo aquela informação, né? é. A gente tem uma pergunta aqui, Rê, da É. Renata Duarte, sua xará, está perguntando como se A minha concentrar para amigona, estudar. colega de faculdade. Ah, é? Fala aí, Renata. Está perguntando como se concentrar para estudar com tantas interrupções do dia a dia. Excelente pergunta. É Excelente difícil. É pergunta um que uma desafio resposta bom, difícil. é um desafio bom. Mas a gente tem que ter um cantinho onde a gente consegue se focar, centralizar, tira filho de perto, marido de perto, cachorro, gato, papagaio, né?
A gente precisa, nessa época que a gente está em casa, é mais desafiador ainda. No escritório ainda a gente consegue, né? A gente se Aham. fecha um pouquinho e a gente consegue um tempo para a gente estudar. Mas em casa é um desafio bom, mas a gente precisa desse tempo sim. Nem que seja É. fora do horário de expediente, né? A Elisângela está dizendo assim, olha, não é simples acompanhar todas essas legislações, é bem desafiador. E o Alex, É. Alex Izu, o Alex lá, nosso amigo da IOB também. Fala, Alex, tudo Olá! bom? Ele está dando parabéns pela live. Obrigado, Muito Alex. obrigada, Alex. A Elisângela está dizendo que não é simples acompanhar todas essas legislações, é bem desafiador. É mesmo. É, hoje eu tô uma das minhas funções é captar todas as alterações de federal e de estadual e fazer Aham, informativos para disponibilizar para os clientes do escritório. E eu vou te falar que é muita coisa. Tem atos que nem sempre são de interesse, mas a gente tem que olhar. aham. Então, principalmente agora em época de Covid, chove de atos. Mas nem Hum, sempre é tributário, né? Então a gente ainda, além de ter que estudar, tem que ler, tem que acompanhar, você tem que saber o que é que realmente é interessante para o seu trabalho e o que é interessante para a sua vida, né? é. Você precisa saber que precisa usar máscara, mas não é tributário, né? E dependendo da sua clientela, às vezes o cliente ele imagina que você sabe tudo, de tudo que é lei que Tudo. sai, que você tem a interpretação e a opinião e a solução. E tem muita legislação que são de áreas diversas do nosso foco, né? É. E aí a gente fica naquela saia justa e vou pesquisar. E aí a É, gente corre, porque um bom isso. consultor ele tem que saber pesquisar, né? Então Agora ele hoje, corre e vai achar a resposta. você que tem que acompanhar algumas legislações para publicar boletins informativos. Uhum. Hoje você ainda pesquisa ou depende dos diários oficiais ou tem alguma ferramenta também que você usa? Não, aí a gente já pode entrar no terceiro tópico, que são as Ou o ferramentas, né? terceiro? Nós Então, estamos no primeiro. o segundo é estudar. O primeiro ela já colocou lá comunicação, né? Ah, tá bom. Agora o A segundo gente... é estudar. Ah, não, então a gente vai falar do segundo. Não, vamos falar do segundo ainda, tá? A Vamos para o ferramenta, então, segundo. depois, quando chegar no ferramenta, você fala, Pode tá? deixar, fala um pouquinho Vamos aí. continuar. Vamos continuar aqui, aqui então no acompanhamento da legislação. Então vamos colocar lá o segundo. O segundo é estudar. 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 Estudar muito ou pouco, Rê? Muito, muito, muito. Nunca é demais. Não tem estudar pouco na área tributária, né? Acho que área Não nenhuma. tem. Não, não tem. Impossível Ah, estudar. você já trabalhou bastante com SPED, né? Já também. Mais Já. com nota fiscal eletrônica, né? Sempre o foco foi NFE. Quando Isso. eu saí da Sistax, comecei no, na FD da vida aí, Aham. nos prédios. Um- Uma das coisas que eu bato muito na tecla para os meus alunos, tanto lá no Sescom, no Sindiconte, é em relação à necessidade Uhum. de ler o guia prático. É muito chato ler o guia prático, É né? É muito muito chato, chato. mas é muito necessário. Mas não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Por mais que você conheça de CMS, por mais que você conheça do seu sistema, mas se você não conhece as regras do guia prático, E as não regras de funciona. validação de arquivo? Você tem que Isso. saber o que que valida. Às vezes não é tudo que vai estar no regulamento, num decreto. Eu, É, em relação à é nota isso. fiscal eletrônica, tive que aprender a ler layout, que é uma coisa que você fala, nada, é só programador. Quando a gente É, estava em época de obra, era só programador, nem vou atender sobre esse assunto. Hoje em dia sim. não tem isso, você tem que ler e tem que entender o layout, né? Ver E qual a que é a regra de nota, validação, que campo que é obrigatório, que campo que não é. e Algumas nota das nossas eletrônica tem funções. as notas técnicas, né? Eu acho que estudar e olhar o layout da nota eletrônica é mais complicado ainda do que do SPED.
Porque da nota É. eletrônica ele vai mostrando os campos lá, eu acho aquilo mais difícil que o SPED fiscal. Não sei se E porque não eu tem nada consolidado. são várias notas técnicas esparsas, né? Isso. E no guia Legal. prático, não. No SPED ele já tem formatado num lugar só, né? Ele atualiza um material. Nota Uhum. eletrônica, não. Ele vai trazendo um pedaço em cada um. É, legal, bacana, bacana. Então vamos falar um pouquinho da nossa dica número 3. Então falamos comunicação, Comunicação, falamos estudar e se estudar, atualizar. Agora, isso. cadê a nossa aluna que estava colocando as dicas aí? Coloca a segunda dica aí, aluna, por favor. Ajuda o Ter- professor. Terceira dica, Rei, qual que é a terceira dica? A terceira dica são as ferramentas. As ferramentas que vão ajudar a gente a trabalhar e a desvendar todos esses mistérios, né? Da Estamos gente falando ficar do quê? lendo Estamos falando de martelo, chave de fenda, alicate, é isso ou não? quase isso, mas não. Quase isso. As ferramentas que a gente tem nesse sentido são consultorias, como a própria IOB que a gente trabalhou, consultorias de Econet, Cenofisco, sem fazer propaganda, mas Aham, todas elas, cada uma tem um tipo de ferramenta específica para ajudar a gente a se atualizar na legislação, né? sim. E outras, como o Tributar Rápido, que é esse produto que eu estou começando a vender, entrando no mercado, que ele vai ajudar a achar a tributação mesmo. É. Porque como que você vai falar assim, qual a tributação de um celular que eu estou vendendo? Gente, se vocês forem pegar cada regulamento de cada estado, encontrar qual que é a tributação para aquele celular, qual é a alíquota, qual a base de cálculo, tem substituição tributária? Não tem substituição tributária? Esses produtos entram e saem da ST a cada momento. Então a gente precisa de ferramentas para ajudar a gente nessa tarefa, né? É. E nesse sentido Então, que eu estou nesse projeto aí. então, falei que meu foco é SPED fiscal, né? Lá Certo. no SPED fiscal, o que que a gente tem? A gente tem lançadas as notas de entrada, as notas de saída. Então, quando a Uhum. gente está fazendo auditoria de um SPED, ou quando você está fazendo auditoria nos processos de uma empresa, uma das coisas que nós precisamos olhar, que é de bom tom, né, que o consultor analise, é a tributação. Por Com quê? certeza. Porque ele não pode depender do SPED para saber se aquilo está certo ou errado, embora haja aí ainda até hoje, 10 anos depois da implantação do SPED fiscal, haja ainda uma ilusão de que a empresa ou que o escritório contábil validou o arquivo, que está tudo certo, e não está. Uma É, porque ele valida a validação. parte técnica de layout, ele não valida a regra tributária, né? Exatamente. Então, um arquivo de SPED validado, do ponto de vista tributário, não serve quase nada, né? Não tem quase nada ali o que o fisco olhou. Olhou campos obrigatórios, mas não olhou o conteúdo, o tipo de informação que está ali. Então, a Sim, hora que eu vou dar o meu parecer sobre um SPED fiscal de uma empresa, o que que eu faço? Eu dou uma olhada na tributação, eu dou uma olhada com na nota. certeza. E aí, se não tem algo para fazer essa pesquisa rapidamente e de forma segura, isso se estende, né? O trabalho se estende por um tempo impensável. Então, Com precisa, certeza. precisa ter Precisa alguma ter. forma de consulta, alguma ferramenta para que a gente faça essas pesquisas, para que a gente faça essas análises, né? E são É. muitos aspectos para a gente olhar. Às vezes, quando a gente está na E não é um correria, tributo só, né? Porque em é uma nota fiscal, em um SPED, você fala ICMS, você fala IPI, você fala PIS, você fala COFINS, fala imposto de importação. E aí, para você saber tudo isso, qual é a carga tributária de todos eles para você poder emitir? Você demora 1, 2 horas para um produto, né? Ao ou passo que mais, né? dependendo Eu mais, acho que mais. 1, 2 horas é pouco se Quando você você já for está muito depender. envolvido com o produto, você vai mais rápido, mas é uma coisa bem Isso, demorada. é. É um trabalho E, demorado. e um risco, eu vejo que tem um risco muito grande aí, ô Renata, é da internet. As pessoas, elas ficam imaginando que o Google consegue resolver tudo.
O Google Sabe realmente tudo. tem, o Google realmente tem muita coisa. Mas quando a gente está falando de tributos, há uma série de aspectos e análises e cuidados que a gente precisa ter, que o lugar onde o Google achou aquela informação, a gente não sabe, né? Às vezes Sim, você acha lá uma tributação, acha uma informação, você não sabe quem é que respondeu, que aspecto que a pessoa estava olhando, se era lucro real, se era para consumidor final, se era do meu estado, se é de outro estado, o tipo de empresa que vendeu, o exatamente. tipo de empresa que comprou. Eu vejo muita gente se fiando no Google. Ou É, outra coisa, grupos de WhatsApp. Existem grupos de WhatsApp, eu mesmo tenho uns 6 ou 7 grupos. Tenho o grupo de Bloco K, tenho o grupo de tributos em geral, tenho o grupo de GAFD, tem vários grupos. A gente forma grupos para se ajudar, para sim. trocar informação. Mas o grupo não é sala de aula. E A gente outra, não no pode. grupo você não vai colocar todas as informações que você tem sobre aquela situação, você coloca geral. Mas sempre tem um Exatamente. detalhe que você precisa que você não vai colocar lá, né? Você não pode É. divulgar assim. Mas eu percebo pelos comentários e pelas coisas que acontecem nos grupos, e você também, que você está em alguns dos meus grupos, que às vezes a pessoa ela não tem conhecimento. Ela não tem o conhecimento básico, ela faz uma pergunta ali, como é que eu faço, como é que eu emito a nota de substituição tributária para tal lugar? Putz, Como para se você fosse responder simples isso, responder. tem uma novela toda. Então, às vezes, tem hora que a gente não responde coisas no grupo que muitas E aí a pessoas pessoa devem achar fala, que, poxa, a não, é vida não porque quer ajudar a gente, né? o Mas professor é não é. mesquinho, o professor quer vender curso, mas tem assuntos que tem muita coisa, muita coisa. Exatamente. Eu estava, enquanto a gente conversava aqui, de vez em quando entram umas notificações aqui de É. mensagem que vão chegando no grupo. E baixou uma notificação e depois subiu, escrito assim: professor, ensina o cálculo da substituição tributária. Fala, né? Vou responder E amanhã eu agora? respondo. Não dá, não é assim, né? Não é assim. Então, Não, essa é. ferramenta da qual você falou, essa ferramenta ela faz tudo isso? É ICMS, IPI, PIS/COFINS também? Então, essa ferramenta, o Tributar Rápido, ele calcula o ICMS, o IPI, PIS e COFINS, e o que a gente demora em, que você me corrigiu que é mais de 1, 2 horas, em menos de 1 minuto ele te traz o retorno, né? Em segundos Legal. você coloca lá o celular. Eu sou um atacadista, estou vendendo para um varejista de São Paulo para o Rio. Qual a tributação dele? Uhum. Acabou. Ele já vai falar: olha, tem substituição tributária, o MVA é de 55%, a alíquota é de 12%, entendeu? Então, num Legal. retorno simples, ele te direciona, e o fundamento legal é esse. Aí você Uhum. fala, talvez não. Então, às vezes, ele serve, se você não quiser, e dependendo do trabalho, você precisa de algo mais amplo. Então, ele te direciona a uma pesquisa, ele traz o Aham. fundamento legal, né? Então, você já sabe por onde começar uma pesquisa. Porque se você for Sim. num estado tipo Acre, estou vendendo para o Acre, e agora? Como que eu vou começar a procurar alguma coisa na legislação do Acre? Você já tem um Aham. norte, né? Sim. Então, ele faz sozinho o cálculo, ele dá a tributação, ele calcula todos os impostos. Você não precisa saber se o frete integra ou não a base de cálculo, se o IPI integra ou não a base de cálculo do ICMS, de PIS e COFINS. A ferramenta Aham. calcula tudo. Porque hoje em dia no mercado, o que, que tem bastante de ferramenta? Como se fosse uma planilha em que você Sim. informa, tem redução de base? Qual é o MVA? Qual é o não sei o quê? E lá não, lá eu não vou precisar informar nada, a ferramenta já tem a resposta para tudo, né? Você colocando Então o a NCM gente já vai. já resolve o assunto. Então o consultor precisa dessas ferramentas para o trabalho dele, para ajudar a ganhar velocidade, atender o cliente de melhor forma, de forma mais rápida, assertiva, né? Então Aham. é isso que a gente precisa aí. É o terceira dica bem importante são as ferramentas. Legal. A Daisy tá te dando parabéns aqui, Renata. Excelente Oh, muito profissional. obrigada, minha tia. Ô, Daisy, ô Linda. tia. Faz tempo que você não vê a tia por causa da quarentena, né? Não pode nem ver a tia.
Tá bom. O Henriques Nascimento está dizendo que concorda, professor, terrível entender a nota técnica referente à nota fiscal eletrônica. É mesmo, Henriques. É bem Ângela, desafiador. Ângela está dizendo assim, Thomson Reuters, kkkkkkk. Mas era um tempo bom, né, Ângela? Era um tempo bom, fala sério. Não sei como é que tá lá hoje, né? Com Vamos certeza. lá. A Maria Misleide. Maria Misleide. Para ser um bom consultor, é necessário que saibamos consultar direto na legislação ou podemos utilizar sempre de ferramentas para nos ajudar na pesquisa? É uma pergunta que ela faz. A Maria Acho que a gente Micheleide é acabou uma. respondendo um pouquinho. Ela trabalha comigo também, é uma fofa, uma consultora que está, ó, ficando nota 10, viu? E Uhum. ela também não vem com a pergunta voando igual a gente tem no WhatsApp, já vem com o posicionamento firmado. Renata, qual o seu entendimento? É isso mesmo? E isso é muito É. importante, né? A pessoa criar o raciocínio dela para ela Sim, desenvolver como consultora, e aí a gente vai confirmando, é isso ou não é isso? é. E Aí, facilita até a Maria, conversa, né? com certeza. A, a, o debate fica muito mais gostoso quando você está conversando com alguém que já sabe, já estudou o assunto e a gente consegue trocar ideia, porque ninguém sabe tudo, né? É o que É a gente está verdade. falando. A Vanessa está colocando aqui, ainda mais com as mudanças que ocorrem de forma tão recorrente. Vanessa Miranda. É, Elisângela também está colocando, nem sempre essas informações estão atualizadas, tem que tomar cuidado. É isso que eu falei, não dá para confiar sim. em Google, não, né? A área tributária não deve olhar para Google. Aí a Vanessa Pereira, princesa do Egito, ela está perguntando se ela sabe por que eu estou falando princesa do Egito. Como saber se a regra, como saber se a regra ainda está vigente ou não? Se tem alguma outra norma específica? Sou um especialista na área para acompanhar dia a dia. Porque além da revogação expressa, tem aquelas tácitas, em que ele Aham. muda todo o procedimento, mas não está escrito em lugar nenhum que aquilo está revogado, né? Então E aí, como é que a gente traduz revogação tácita para o povo que Ah, está nos desculpa, é assistindo na verdade, é a TV? comunicação. Isso. A Revogação revogação. expressa. Revogação expressa é aquela que está escrita e a gente acha ela fácil. E a tácita? A tácita é aquela em que ela dispõe diferente ao que já existia. Só que ela não Uhum, fala, ó, revoguei aquela norma anterior. Então, ela sim, muda um procedimento, ela muda uma forma de um benefício, um detalhe que seja, mas ela não traz expressamente que aquela norma foi revogada. sim. É mais ou menos como você tem um Ministério da Saúde que diz que é para ficar em casa, todo mundo, e aí você tem um outro órgão de um presidente que solta uma norma dizendo, olha, academia e salão de beleza é atividade essencial. Mas e aquela É, outra norma que era para todo mundo ficar em casa? Então, esse decreto tacitamente revogou um pedaço daquele, né? exatamente. O que falava São que não era, o outro normas fala que que é. acabam se contradizendo, né? Exatamente. Aí o que é mais recente prevalece, né? Legal, bacana. Eu não sei quanto tempo a gente está, Rê. Vamos colocar aqui a nossa quarta dica. Já estamos em 44 Falta 15 minutos. minutinhos aí. 15 minutinhos. Qual era a quarta dica? Network. Todo mundo, todos os profissionais, todo mundo precisa muito network, né? Network. Consultor, professor, palestrante, precisa? Com certeza. A gente precisa arrumar trabalho. E aonde que a gente arruma trabalho se a gente não tem uma rede de network, não é verdade? Verdade, verdade. Então a gente Vanessa, precisa deixa eu ver se tem algum comentário aqui. ver o que que tem aí de bom para nós. Vamos lá, vamos lá. Anderson Souza, para ser bom consultor. E para ser ótimo, tipo vocês. Cabelos brancos, Ah, Anderson. Eu, cabelos ele já está no brancos. A caminho, Renata, ele veio cabelos junto com a gente. loiros. É loiro para esconder o branco. É. A Vanessa está dizendo as tácitas que matam. Verdade, Vanessa, é porque a gente descobre no susto, né? Só quem sabe muito. Exatamente. Legal, legal. Então, o network,
Quando a gente trabalha em consultoria, principalmente você que tem a sua própria consultoria, eu que sou um consultor também por conta própria, os trabalhos eles vão surgindo de acordo com a nossa rede de relacionamento, né? A rede de Exato. relacionamento ela nos ajuda tanto não na busca, mas na indicação de trabalhos, como na ajuda em determinados trabalhos. De repente você está fazendo um trabalho que tem lá um assunto que eu posso contribuir contigo. De repente eu estou fazendo um trabalho Exatamente. que tem um assunto que você pode me ajudar. De repente você tem uma dica de uma ferramenta, como você falou aí, pô, vou fazer um levantamento tributário numa empresa. Ó, tem uma ferramenta assim, assim que a gente usa e tal. Então, É. essa coisa de Uma você pessoa vai trocar. complementando o trabalho da outra, né? É, Porque ninguém é. sabe o todo, então a gente vai buscando. Ou profissionais. Você conhece um profissional bom nesse tipo de segmento? Conheço. Você precisa de SPED? Eu vou indicar o Antônio Sérgio, que ele é craque. Ah, mas o Uhum. meu assunto é de imposto de renda. Meu, imposto de renda. Eu conheço a Vanessa, que é fera no imposto de renda. Não, mas eu preciso de ICMS. Fala com a Renata que o ICMS, sabe? A gente precisa ter essas Isso. pessoas que a gente confia no trabalho e que a gente é capaz de falar assim: meu, essa pessoa é batata, ela vai me ajudar nesse ponto. Aham. É, a Nádia, outra amigona nossa, às vezes eu Aham, estou num Nádia, nossa. apuro. Nádia, o que, É, que você acha? Qual o seu entendimento disso? Porque a nossa vida aham. é assim, ninguém é dono da verdade, não é? A gente Que vai legal, tirando, que legal. trocando ideias. Olha quem entrou aí, ó, falando A em rede de Gláucia. relacionamento. Gláucia. Gláucia Antônia. Fala, Gláucia. Gláucia doidinha, nossa amiga consultora. Dedes Dantas está dizendo parabéns pela live, 4 super dicas. Rê, você arrasa sempre, super profissional e me ensinou muito. Essa é Dedes uma Dantas. amigona de Sistax, nota 10 também. Super Ah, é? parceira, super competente. É Ah, que isso aí. legal, que legal, legal. E essas redes de network que você faz, elas são formadas a partir do quê, Renata? Olha, Por a gente exemplo, vai trabalhando. Fala. quando a gente fala em network, muitas vezes a pessoa pensa assim, network é algo que eu vou usar para extrair. Não, Mas network a gente tem que pensar também em em oferecer. dar, né? Network Oferecer. não é só aquele amigo que você procura quando você está precisando. Não, não. É troca, né? E quem me conhece sabe que eu já indiquei muita gente, sabe? Quando a gente Aham, abriu a Sistax, meu, você vai pensar em quem? No profissional que você conhece e que você fala, uhum, meu, esse aqui é ponta firme. Eu vou com ele e chama para fazer trabalho juntos. Você ajuda a pessoa te ajuda. E isso para trabalho do dia a dia, para ser seu cliente, até família. Ó, eu estou precisando de uma dúvida X. Você consegue fazer isso para mim? Consigo. E eu acho que é isso, a gente vai abrindo negócios, vai entrando no mundo. Não adianta você ficar fechado. Ah, eu sou consultora tributária, mas eu não vou falar para ninguém que eu sou consultora tributária, porque minha família não tem que saber o que, que eu sou, meus amigos não têm. Não existe isso. Você precisa senão o povo fica me compartilhar, perguntando. não é? É, Igual o médico quando vai em aniversário, que fala assim, ah, mas eu estava com uma dor ali. quer dar uma Ah, olhada aqui? mas faz parte, a gente tem que compartilhar, né? A A vida Josi é está assim. fazendo uma pergunta aqui, Rê. Fala. Está perguntando, para o consultor que fez direito, é mais aconselhável uma segunda graduação em contábeis ou uma especialização propriamente dita? O que você acha, Rê? Eu vou falar que eu sou formada em contábeis, né? Sim. Contabilidade mesmo, eu sou nota zero. E eu fui mais para a área tributária, que é direito. Uhum. Não fiz especialização, mas eu acho que no mundo de hoje a gente tem que fazer. Eu estou me Tá. estruturando aí para poder fazer pós, e às vezes não é o nome da faculdade, o nome do curso. Você precisa saber onde você está enquadrado. Tem um monte de Uhum. pós-prática, como você também já falou do seu curso de aula de SPED.
Quando que você Ah, via isso no passado que você não ia falar de teoria do direito tributário, você ia falar da rotina do dia a dia, né? exatamente. Então, os cursos estão sendo muito bons e eles estão ajudando a gente nessa vida mais prática do que ficar na teoria, que você não pode aplicar em lugar nenhum, a não ser que você É, é um advogado que vai questionar, alguma coisa nesse sentido. é isso mesmo. Eu diria para Josi Caroline também, minha opinião é que a especialização seria mais adequado se o seu foco for entender e trabalhar na consultoria tributária. É, Por quê? Porque se você fizer contábeis, você vai fazer aí mais 3 anos de contábeis, acho que dá para eliminar aí algumas matérias, mas eu creio que numa pós aí de 2 anos, de 1 ano e meio, já tendo a base do direito, você é, consegue uma especialização tributária mais rápida e mais focada, Josi, do que você fazer exatamente. contábeis. No, num curso de contábeis, eu posso dizer que eu tive um ano de direito tributário, que é o mais próximo da nossa área, e mesmo assim, nada aplicado à prática. Nada. É. Ele fala muito da teoria e não ajuda no nosso dia a dia, né? Então, Se o o foco. foco for tributário, Josi, é especialização. Se o foco for Com certeza. contabilidade, balanço, auditoria, aí seria contábeis. Mas para tributário, o curso de contábeis hoje ele tem um pouco, mas eu acho que a especialização é melhor para quem já tem faculdade. A Exato. Gláucia está pedindo desculpas pelo atraso e que está com saudade de vocês. Vai ser descontado do seu pagamento, Gláucia, esse atraso, viu? Está anotado lá, Não, você vamos passa o NDP desculpar depois. pela saudade dela, tá matando saudades. Legal, legal, legal. Ô, Rê, Diga. essa ferramenta aqui. Ah, eu estava esquecendo de dar um recado aqui para a galera. Diga. Como eu conversei com a Renata no começo do nosso papo, eu estou preparando uma formação de consultores, professores e palestrantes. Vou dar um treinamento onde eu vou formar consultores, professores e palestrantes de SPED fiscal direcionado para escritório de contabilidade. Amanhã eu tenho um webinário que eu vou fazer uma introdução, vou fazer um bate-papo sobre isso. E aqui no meu Instagram, lá na minha bio, tem um e-book onde eu estou trazendo lá uma série de dicas para você já começar a se preparar para ser consultor, para ter lucros com o SPED fiscal, legal? Então amanhã às 20 Ótimo. horas, aqui no meu Instagram e também no YouTube. E na minha bio você tem como baixar lá um e-book bem bacana com umas dicas importantes para entender um pouquinho desse assunto, formação de consultores e professores. Rê, Uhum. eu ia te perguntar o seguinte, essa ferramenta que você falou, como é que o pessoal pode conhecer? Lá no teu Acesse Instagram o eles site acham? www.tributarápido.com.br. Para Legal. você, você tem 7 dias para experimentar gratuito. Tem vídeo de apresentação, vocês vão ver que é bem simples, é sistema de chatbot, então é bem tranquilo para tirar as dúvidas mesmo. E assinatura tudo online, então Uhum. é bem Chatbot, fácil. chatbot. Hã? É super Chatbot, viu, pessoal? Chatbot, tá? Todo mundo sabe que é chatbot. esquema Fala aí, WhatsApp, você amiga. Fala, pergunta e amiga. ele vai Traduz. respondendo. Ah, tá bom. Você vai colocando as perguntas e a própria ferramenta Você já vai vai interagindo fazendo. com a ferramenta, entendeu? Não é um formulário que você coloca as informações lá e aperta Enter. Você vai interagindo com a ferramenta. E depois Legal. você pode pegar o resultado, compartilhar por redes sociais, e-mail, WhatsApp. É isso Uhum. aí, acessa lá. Depois vou Bacana. colocar aqui no comentário Ok. e aí vocês podem conferir. Dá para testar? 7 dias gratuitamente. Hum, isso é ótimo, hein? Isso é ótimo. Para quem está com interesse aí de ser consultor, de trabalhar nessa área, já pode fazer uns testes lá. A Vanessa Pode. Miranda, Vanessa Pereira, está dizendo o seguinte: eu fiz direito e fiz contábeis também. Legal, Vanessa. E tá Obrigada, dizendo, Josi. e a Vanessa Ela está me dizendo que ajudando aí. compartilhar é fundamental. Deixa eu ver se tem mais aqui. Vanessa, eu acho que melhorou o meu raciocínio.
Vamos lá, Gabriela. Gabriela tá batendo palminhas, a Gláucia tá dando risada. Gabriela, A outra Josi amiga colocou linda de destaque. tributarápido.com.br, já tá aqui. Tributa Isso. rápido. Bacana, legal. Renata, gostei do nosso papo, muito bacana. Eu Eu também, vou matamos querer. as saudades e trabalhamos. Isso, tem uma galera da IOB, da Sistax aqui, né? Estamos aí entre É, eu acho consultores, que a que gente pode bonito. conversar mais tempo. Isso, e é que o Instagram não deixa, ele corta. Pois é, Mas eu acho que a gente pode programar outros dias, outros temas que sejam de interesse de quem quer ingressar em consultoria. com certeza. A gente tem muita coisa para contribuir, né? Você principalmente tem muito aí, uma carreira longa nessa área de consultoria, nessa área tributária e pode ajudar Com muita gente certeza. com o seu conhecimento aí. O importante é Agradeço. compartilhar. Podem entrar em Legal. contato e a gente vai compartilhando conhecimento. Bacana, bacana. Deixa eu só ver se não tem mais perguntas aqui. Excelente ferramenta, vocês são top, o Alexis. Obrigado, Alex. Muito Saudade aí de vocês obrigada. todos, né? Parabéns pela live, adorei. Passou muito rápido. Passou rápido mesmo, né, Vanessa? Também Acho que achei. a gente precisa marcar mais vezes isso aqui. Vamos Vamos marcar mais fazer mais. papos como esse. Dão sugestão aí de tema que a gente conversa. Beleza, beleza. Obrigado aí para quem está agradecendo. E agradeço mais uma vez você, Renata, E pela eu sua também pela disponibilidade. oportunidade. Foi Legal. E eu muito vou fazer um bom. teste na sua ferramenta, hein, para conhecer. Faz. Pode fazer e qualquer coisa a gente troca figurinha. Eu vou fazer Beleza. da sua live, tá bom? Tá Seu bom, tá bom. webinário amanhã. Legal. Então, só para reforçar as dicas, hein, pessoal, da Renata, comunicação, estudo, ferramentas, network. Network. É isso Bacana, aí. galera? Só aí, então. Antônio Sérgio, do canal Tributário Expert, me despedindo aqui de vocês. E obrigado, Ângela, obrigado. E Obrigada. prometendo voltar em breve. Em breve não, amanhã, às 20 horas, eu estarei aqui fazendo uma live, um bate-papo, para quem quer saber de consultoria, eu ia falar auditoria, né? Quem quer ser consultor, professor e palestrante. Valeu, gente. Perfeito. Obrigado, Rei. Fica Obrigada. com Até Deus. a Beijo nas suas próxima, viu? crianças, Rei.